Bom, nossa aula hoje é sobre os conceitos básicos da história e sobre a origem da humanidade e sobre a pré-história. Então a gente vai fazer uma revisão desses conceitos que eu já ministrei em sala de aula. Bom, para a gente começar, é interessante então a gente começar do que é história. Então, o que é história? Interpretação do passado preocupando-se com o presente. Mas passado de quê? Passado da humanidade. Então, história só existe se existir homem. Se não existir homem, não tem história. Então, nós vamos estudar a história desde o surgimento do homem até os dias atuais. Então, nós vamos fazer todo esse caminho, percorrer todo esse caminho para entender o passado da humanidade. Evidentemente, preocupando-se com o presente. Então, a gente parte do presente para entender o passado da humanidade. Mas, quem é que faz esse estudo? Ou seja, quem que vai fazer todo esse caminho para a gente estudar isso dentro da sala de aula? É o historiador. O historiador, então, ele é um investigador do passado da humanidade. Para isso, ele utiliza método. Ele tem um método para fazer esse tipo de estudo. Qual é o método? O método são as fontes históricas. Tá? O que são as fontes históricas? As fontes históricas são os vestígios que a humanidade deixou desde o seu princípio. Por volta mais ou menos de 6 milhões de anos antes de Cristo, nós estamos aqui na Terra. Então, desde esse período, aproximadamente, nós temos fontes históricas, vestígios que a humanidade deixa para que a gente possa entender este passado. Tá? Então, nós temos uma gama de fontes históricas, nós temos várias fontes históricas. Então, convencionou-se dividir isso tá? Em fontes escritas, fontes materiais, fontes iconográficas e fontes orais. Fontes escritas. Fontes escritas são os documentos que o homem deixou escrito, né? A própria palavra fala. Por exemplo, vamos lá, certidão de nascimento, documento de identidade, a carta que Pedro Vaticano escreveu para o rei quando chegou aqui no Brasil, que está lá em Portugal, no Museu de Lisboa. Então, todos os documentos escritos que o homem deixou, né, sobre o seu passado, é uma fonte histórica escrita. Fonte material. Fonte material são os objetos que o homem deixou, são esses vestígios. Resto de cerâmica, resto de osso, um brinquedo, uma roupa, esses objetos que o homem deixou, para que a gente possa analisar algumas sociedades, por exemplo, que não têm documentos escritos. Por exemplo, as sociedades indígenas brasileiras, elas não desenvolveram a escrita. Então, como que se utiliza para estudar o passado dessa sociedade? Vai através dessas fontes materiais. Então, restos de cerâmica, restos de ossos, e é dessa forma que se estuda essa sociedade. Você tem as fontes iconográficas. As fontes iconográficas, elas são as imagens, as fontes imagéticas também, pode-se falar as fontes iconográficas. As imagens é um desenho, uma fotografia, uma pintura que um rei encomendou, um artista pintar naquela época. Então, todas as imagens ou a arte rupestre que o homem deixou na caverna, todas essas imagens que o homem registrou servem como fonte histórica para o historiador, para entender esse passado da humanidade. E você também tem as fontes orais, que são os relatos orais que hoje também são aceitos como fontes históricas. Então, por exemplo, aquela história que a sua avó conta da sua família, que não há nenhum registro, isso pode servir como relato oral do passado da humanidade, contando, por exemplo, se sua avó viveu uma época, por exemplo, quando em 1930, que ainda ela pode ter vivido isso, ou a época da ditadura militar, né, no Brasil, do regime militar no Brasil, então ela faz um relato oral. O que o historiador faz? Escuta, grava e depois se reproduz em papel para servir como relato oral. Então é isso que o historiador faz. O historiador vai interpretar o passado da humanidade preocupando-se com o presente, utilizando o método qual? Utilizando as fontes históricas para entender este passado da humanidade. Ok, mas precisamos
legal também entender o conceito de tempo. Então, qual é o tempo que a gente vai estudar em história? É interessante a gente entender que nós temos 3 conceitos de tempo. Tempo da natureza, tempo cronológico e tempo histórico. Para a gente saber qual que a gente vai usar. Evidentemente que a gente já sabe que nós vamos estudar o tempo histórico. Né? O tempo da natureza. O tempo da natureza, como eu expliquei para vocês, é o tempo que a gente percebe que está à nossa volta. O dia, a passagem do dia, a passagem da noite, o seu crescimento, né? Quando você nasceu bebê e está crescendo, né? Está ficando velho, está ficando velho. Esse tempo que a gente percebe é o tempo da natureza. Você tem um tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo que o homem criou para medir o próprio tempo. Tá? Então, por exemplo, as horas, isso são criações do homem, o relógio, a ampulheta, tudo isso é tempo cronológico, é tempo que o homem criou. E nós temos o tempo histórico. O tempo histórico são as transformações do homem durante todo o tempo que ele está aqui na Terra. Tá? E é esse tempo histórico que a gente vai estudar, e que a gente estudou, e que a gente está estudando dentro de sala de aula. Certo? Tem 2 formas de estudar o tempo histórico. É importante a gente frisar esse conceito, que é a diacronia e a sincronia. O que é a diacronia? Então, a diacronia é quando, por exemplo, eu pego vou estudar a história do Brasil. Então, vou estudar a história do Brasil da pré-história até os dias atuais. Então, vou estudar pré-história, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, até os dias atuais. Então, é uma diacronia, tá? Há uma linha de tempo aí, você pega uma história de algum lugar e estuda ela todinha. Desde a origem lá da humanidade nesse local até os dias atuais. Agora você também tem a sincronia. O que é a sincronia? Sincronia é quando, por exemplo, eu vou pegar a Segunda Guerra Mundial. Então eu pego a Segunda Guerra Mundial e vou estudar ela. O que aconteceu no mundo durante a Segunda Guerra Mundial? Então o que aconteceu na Inglaterra, na Europa, o que aconteceu na Ásia, o que aconteceu na África, o que aconteceu na América, nos Estados Unidos, no Brasil. Então isso é sincronia. Eu vou estudar pego um fato e vou estudar ele de acordo com o que aconteceu no mundo em relação a esse fato. Então nós temos essas 2 formas de estudar o tempo histórico. E nós estudamos assim dentro do livro também. E a gente já viu que é um tempo muito grande da história, desde a origem da humanidade até os dias atuais. Então, como mencionou-se na história dividida, periodização da história. Então, é a divisão da história. A divisão da história foi feita em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pré-história, surgimento do homem até a origem da escrita, por volta mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo. Idade Antiga, o surgimento da escrita até o fim do Império Romano do Ocidente, que era de Roma, 493 a.C. Idade Média, vai da queda do Império Romano, de Roma, até a tomada de Constantinopla, 1493. Idade Moderna vai dessa tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, 1789, e Idade Contemporânea até os dias atuais. E assim a gente estuda a história dentro das nossas aulas. Agora, o que é importante? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver a origem da humanidade e a pré-história. São conceitos que a gente também já viu em sala de aula. Então, vamos revisar esses conceitos aí que é importante. Origem da humanidade. Como eu disse para vocês, nós temos 2 teorias mais aceitas sobre a origem da humanidade, que é o criacionismo e o evolucionismo. Há outros mitos, outras lendas sobre a criação da humanidade. Todas as sociedades se desenvolveram. Outros mitos, outras lendas, certo? Por exemplo,
Os indígenas acreditam que quem criou o homem foi o deus Tupã. Os gregos, o deus Zeus, tá? Ele que criou a humanidade para adorar, e por isso que eles entraram lá em guerra com os titãs, porque os titãs ficaram meio chateados com essa história. Certo? Mas as mais aceitas, então eu vou mostrar para vocês as mais aceitas e vou colocar também qual é que a gente está trabalhando dentro de sala de aula em história. As mais aceitas, o criacionismo que Deus criou o homem no sexto dia. Então essa história que a gente escuta na igreja, né, que a gente vê na Bíblia, que Deus criou tudo, né, criou o universo, criou os animais, criou as árvores. E aí lá no sexto dia ele criou o homem e depois ele criou a mulher. E desde então nós estamos aqui nessa terra, certo? Essa é o criacionismo. E temos a teoria do evolucionismo, criado por Charles Darwin. Histórica básica de Charles Darwin, para vocês lembrarem dele, lá no século XIX, Charles Darwin quis entender por que a filha dele morreu tão cedo, e ele vai para uma ilha, a ilha de Galápagos, e aí ele vai criar uma teoria sobre a seleção natural das espécies. O que é a seleção natural das espécies? Que a gente vai evoluindo e que só os melhores sobrevivem, certo? Ele criou essa teoria e essa teoria é aceita para a origem da humanidade. Ou seja, que o ser humano surgiu durante um longo processo evolutivo. Que ou seja, a nossa raça, o homem, os hominídeos, surgiram por volta de mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, lá na África, certo? E a gente veio evoluindo. O primeiro hominídeo seria o Australopithecus, e a gente veio evoluindo desde tal, e hoje nós somos a raça Homo sapiens sapiens, certo? A gente já viu esse quadro na sala de aula, então tá tranquilo para vocês, certo? E esse primeiro hominídeo ele vai surgir lá na África, e essa teoria do evolucionismo, ou seja, que o homem surgiu devido a um longo processo evolutivo e foram encontrados esses vestígios, essas ossadas humanas, e foi elaborando esse quadro da evolução humana. E como nós estamos falando de uma ciência, e história é uma ciência, tá? É esse conceito que nós vamos trabalhar sobre o evolucionismo. É isso que a gente vai trabalhar e que a gente vai trabalhando dentro de sala de aula, é sobre essa teoria que é baseada em história. Por isso que está dividido dessa forma: pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. É devido a gente aceitar como origem da humanidade o evolucionismo. Então, ou seja, que o primeiro hominídeo surgiu lá na África, que nós nos diferenciamos dos primatas, que descemos da árvore e fomos ficando bípedes, erectos, e viemos evoluindo, né, até os dias atuais. E vamos continuar evoluindo. É assim que é aceito dentro da história. Então quer dizer que a outra não serve? Não, não é isso. É que a história trabalha esta teoria. É isso que a história trabalha, certo? Mas essa teoria também ela é muito aceita por várias comunidades. Então, mas a gente vai trabalhar essa teoria sobre a origem da humanidade. Ok, se vai ser essa teoria da humanidade, então precisamos entender quem são esses primeiros homens. Pré-história. A pré-história é um período muito longo, também. 2,5 milhões de anos até 3.000 anos antes de Cristo. Então, é muito longo. E o ser humano passou por várias transformações importantes. Descoberta do fogo, revolução agrícola, formação de cidades. Então, tudo isso é muita história. Então, também se divide a pré-história. A pré-história é dividida em paleolítico, idade da pedra lascada, neolítico, idade da pedra polida e idade dos metais, descoberta dos metais. Vamos revisar o conceito de paleolítico. Paleolítico, idade da pedra lascada, do surgimento do homem, 2,5 milhões de anos, até a revolução agrícola, tá? Neolítico, idade da pedra polida, revolução agrícola até a descoberta dos metais. E depois a idade dos metais vai até 3.000 anos antes de Cristo, que é a idade antiga.
Luciana, para vocês relembrarem. O que é o Paleolítico? O Paleolítico é o homem das cavernas. Então, o homem era nômade, usava pedra lascada, descobriu o fogo, caçava os grandes animais, os grandes mamíferos, certo? É dessa forma que você tem caracterizado o Paleolítico. O Neolítico, o homem vai ouvir a mulher, né? Quase que eu botei em sala de aula. O homem vai ouvir a mulher, que ela era coletora, e vai parar e plantar. Vai se tornar sedentário. E aí o que ele faz? Ele se torna sedentário, ele vai se fixar na beira dos rios, vai precisar de instrumentos melhores para poder cavar a terra, por isso que ele vai usar a pedra polida e vai começar a plantar. E com isso, a possibilidade de mais alimentos, crescimento da população, formação das vilas e depois, consequentemente, das cidades. E, por fim, a idade dos metais. Por que os metais são importantes? Porque objetos de pedra polida, o que acontece? Eles quebram muito fácil, né? Porque você vai polir muito a pedra. Então, o homem passa a descobrir os minérios, a derreter quem? O cobre, né, que é um dos primeiros metais, para fazer o quê? Enxada, facão, né, tudo para o seu plantio, tudo para melhorar a agricultura. Assim, então, nós revisamos todos esses conceitos básicos, né, conceito básico que é história, periodização, origem da humanidade e pré-história.